Estamos hoje com o Rav Yosef Mizrahi. Vamos traduzir e explicar a sua famosa aula Torá Umadá, Ciência e Torá. A ciência e a Torá concordam entre si? Discordam? Vamos entender. שלום, ההרצאה הזאת נקראת תורה ומדע. Olá, Shalom. Essa palestra se chama Torá e Ciência, Ciência e Torá. בה נעסוק בשלושה עניינים חשובים מאוד. E falaremos sobre três assuntos muito importantes. האם יש בורא לעולם? Se existe o Criador do mundo, ואם כן, מה תכלית הבריאה? מדוע e se sim, qual é o objetivo da criação? נברא העולם הזה? Para que esse mundo foi criado? מה תכלית בריאת האדם? Qual é o objetivo da criação do homem? האם תורת ישראל היא הספר שניתן על ידי בורא עולם כפי שהיו? Se a Torá do povo de Israel é um livro divino recebido por Deus, né, que Moisés recebeu de Deus de verdade, ou Moisés ele mesmo escreveu esse livro por conta própria e está totalmente desconectado de Deus. יהודים טוענים. Assim como os judeus argumentam que a Torá é divina, האם ניתן להוכיח בצורה אבסולוטית מדעית você tem como provar de modo absoluto e científico את כל אותם הנתונים, todos esses dados, או שמא הדבר נשאר בגדר תעלומה? ou se no final das contas vai tudo ficar ainda na categoria de oculto e sem prova. כל הנושאים האלה נעסוק בהם בהרצאה זו. Tudo isso falaremos nessa palestra. Lembrando que essa palestra do Rav Yosef Mizrahi tem um total de 4 horas. E aqui a gente vai pegar o início, vamos ver até quanto a gente vai alcançar. E dependendo, conforme for a vontade do público, a gente pode depois publicando, né, próximas partes desse estudo tão importante. החלק הראשון של ההרצאה, איך ניתן לדעת בוודאות שיש לעולם הזה בורא? A primeira parte é como saber de modo absoluto, de modo com total certeza, de que esse mundo tem um Criador. התשובה היא די פשוטה. E a resposta é bem simples. ידוע הכלל שלכל יצירה יש יצרן. É sabido uma regra do mundo que para toda criação, para toda criatura tem o seu Criador. Para todo programa tem o seu programador. כפי שאנחנו רואים סדר ביצירה, יודעים שהיה מסדר. De acordo como vemos a ordem na criação, está tudo criado de uma maneira muito bem classificada, muito bem ordenada, muito bem categorizada. Então aqui deve haver, de acordo com essa regra, deve haver quem fez essa ordem. ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, Quanto mais for a complexidade da criação, זה מעיד על גדלות היצרן. isso só vem testemunhar a grandeza do Criador. כן, לייצר שולחן הרבה יותר פשוט מלייצר מחשב. Que assim como é muito mais simples fabricar uma mesa em comparação a fabricar um computador. לכן אנחנו מתבוננים בנפלאות אותה יצירה. Então, desse modo, nós refletimos e nos aprofundamos na maravilha da complexidade tão gigantesca do que a gente conhece como mundo. אנחנו יודעים בוודאות שהיצרן היה מתוחכם מאוד. Então, disso sabemos com toda certeza de que o próprio Criador ele fez assim algo com ele tem uma grandeza, a gente consegue reconhecer a grandeza do Criador através da complexidade da criação. Então disso a gente entende o quão grandioso é o Criador. כן, כשמתבוננים בעולם, העולם הזה מאוד מאוד מתוחכם, יש Então quando a gente vai refletir sobre esse mundo ele é muito complexo. כאן מעל 2 מיליון סוגי בעלי חיים. Esse mundo tem mais de 2 milhões de tipos de espécies de animais. יש את האדם שהוא המתוחכם מכל היצירות. Tem o próprio homem, que é o mais complexo de todas as criaturas, né, com o poder da fala, com o poder da escolha. יש מוח האדם 10 Tem a mente humana, o cérebro humano, טריליון חיבורים, שבעצם אם ניקח את כל מוח האדם 10 טריליון חיבורים, que tem 10 trilhões de conexões, o cérebro humano, שבעצם אם ניקח את כל חברות הטלפונים בעולם ביחד עם כל הלוויינים se a gente pegar todas as comunicações, as redes de comunicações que tem no mundo inteiro, somado
com todos os satélites e todos os fios e os pontos de conexão que existem no mundo, כל הכישורים שלהם בכל פינה בעולם, לא ישבו אפילו e todas as conexões que tem ao redor do mundo, isso não equivale לאחוז אחד ממוח nem mesmo a 1% comparado com o cérebro humano, em quantidade de conexões. של אדם. ויש לנו בעולם 6.4 מיליארד אנשים. Temos no mundo 6,4 bilhões de pessoas, וכן, כל הדורות שהיו עד היום, והדורות שעתידים להגיע, זאת e todas as pessoas que tiveram até hoje e todas as outras gerações que ainda virão. אומרת, היצירה היא מאוד מתוחכמת. רואים חמצן, רואים A gente vê a função do oxigênio, vê o mundo extremamente complexo, מים, רואים עצים, פירות, בעלי חיים וכו'. os animais que tem na água, árvores, frutos de todos os tipos. אנחנו רואים שיש סדר בעולם, יש Vemos a ordem, a hierarquia que o mundo está criado, todas as categorias. ככל שהאדם צריך יותר את אותו דבר, כך הדבר מצוי לו יותר בקלות. Então, quanto mais a pessoa precisa de algo específico, e esse algo específico ele é mais encontrado no mundo. למשל, הדבר שאדם לא יכול לחיות דקה אפילו בלעדיו, זה Por exemplo, a coisa que o ser humano não consegue viver nem mesmo um minuto sem ele é o oxigênio. חמצן. חמצן יש בכל פינה בעולם, תמיד E o oxigênio tem em todo canto do mundo. היה וכנראה שתמיד יהיה. E sempre teve, e pelo visto sempre vai ter. הדבר השני בחשיבותו הוא מים. E a segunda coisa é água. אנחנו רואים שיש בעולם הרבה מים, 72% מהעולם הם מים. A gente vê que tem muita água no mundo, 72% do mundo é feito de água. אחר כך צריך אוכל, אדם בכמה Depois a terceira coisa é comida. שקלים ליום יכול להסתדר, על ידי שיאכל לחם הוא כבר מציל את חייו. A pessoa com alguns reais por dia consegue, hoje em dia algumas dezenas de reais por dia consegue comer com não muita dificuldade. לחם ומים, ואנחנו Pode comer pão e água, assim, não é algo impossível de se encontrar hoje em dia, né? Pão e água é o mínimo de sobrevivência que ele quis dizer, mas com alguns reais a pessoa consegue sobreviver. Ou seja, é algo muito encontrado no mundo. רואים שככל שהדבר הוא יותר בגדר של מותרות, כך יותר קשה להשיג אותו. למשל, Então, quanto mais a coisa é algo excedente, algo a mais, que não tem essa necessidade de sobrevivência, mais essa coisa é cara. Ele vai dar um exemplo. בגדים יקרים, מכוניות פאר, יהלומים וכולי. Por exemplo, diamante, roupas muito caras, roupas, carros caros, tudo que é de luxo, tudo que vem ser muito acima do nível sobrevivência, ou seja, a pessoa precisa vestir uma roupa. Ela pode comprar uma roupa ok, bonita, por um preço barato. Agora, se ela quer um status social, aí vai ser algo muito mais caro. Então, o Rav trouxe essa regra do mundo. Quanto mais a coisa for a nível sobrevivência, mais você vai encontrar ela com abundância na criação. Quanto mais for algo supérfluo e sem uma função essencial, algo a mais, algo excedente, algo adicional, então isso vai ser muito mais caro e muito menos encontrado. זאת אומרת, רואים שיש כאן סדר מאוד מאוד נפלא. Então tem uma ordem maravilhosa, excepcional no mundo. אחר כך שמתבוננים, רואים שהאדם הוא השליט של הטבע. E depois que a gente reflete, vemos que o homem, o ser humano, é aquele que controla toda a criação, todo o planeta Terra, através do seu intelecto. זאת אומרת, יש לו אינטליגנציה מעל לבעלי החיים. Por termos uma inteligência acima dos animais. יש לו יכולת תקשור טובה יותר. Então tem um poder de comunicação muito maior. É interessante que entre um homem e um urso, entre o homem e o leão, entre o homem e muitos animais, em força o homem perde. Entre o homem e o macaco, em força o homem perde. Então como pode ser que o homem é o maior controlador da criação, o maior dominante da criação? De acordo com o poder da força bruta, quem deveria mandar em tudo era o leão. Devia ter leão por todos os lados, todo mundo temer, então ursos, elefantes, certo? Na água tinha que ter só baleia, que é o maior animal, é um predador super agressivo. O que acontece?
final das contas, aquele que tem maior inteligência, maior nível intelectual, que estuda o que mais tem valor no mundo, que realmente o desenvolve, é aquele que vai dominar o mundo. É aquele que vai chegar num nível ainda superior e mais superior e mais superior. Lembrando que o cérebro humano, a mente humana, no final das contas, é a alma que se encontra ali. É a força da alma, é o poder da alma que dá ao ser humano esse livre-arbítrio, optar entre o certo e o errado. Falar também é um dote espiritual. Pensar é um dote espiritual. Ou seja, quanto maior for o nível de alma que tiver, maior vai ser o poder de dominação que aquele ser humano vai ter, ou aquela criatura aqui no caso, comparando o homem com o animal. Agora, comparando o homem com ele mesmo, quanto mais ele estudar o que tem de espiritual, que a única coisa de espiritual que tem é a Torá de Deus, a Torá, no final das contas, a tradução literal da palavra Torá é instrução, a instrução da criação, a instrução do, do, do homem também, das características do homem, como utilizar cada uma das forças que o homem tem. Tudo isso, o homem só vai conseguir atingir o auge do seu próprio eu quando ele fortalecer a sua alma através do alimento da alma, que é o estudo da Torá. Então, através disso, a gente já vê que a dominação vem através do intelecto, não através da força. E isso só dá para adquirir através do estudo da Torá. והאדם הוא גם שילוב של גשמיות ורוחניות. E o homem também é um misto de espiritual e material. זאת אומרת, הוא פיזי מצד אחד, שזה הגוף, Ele é físico, por um lado, que é o corpo, אוסף של מולקולות וכל איברי הגוף, o aglomerado de moléculas, que tudo isso é o que forma um corpo. לעומת זאת, האדם הוא רוחני, יש בו רוחניות, רוב בני האדם משתוקקים למצוא את E por outro lado, a pessoa é espiritualizada, tem o seu lado espiritual, o seu lado da alma. הרוחניות בעולם, נעים ונדים בכל פינה בעולם. זאת אומרת, Pessoas procuram, vão atrás da espiritualidade, querem se espiritualizar, se conectar com o divino, se conectar com o, digamos, metafísico, que está aqui além, certo, do que a gente consegue enxergar, escutar. E as pessoas vão atrás disso, existe esse desejo espiritual, essa vontade de fazer o correto, que é algo mais que puxa para o lado ético da coisa. אנחנו רואים שמכל היצירות שנבראו, כפי שאמרתי, 2 מיליון בעלי חיים, האדם הוא המתוחכם ביותר. Assim como o Rav disse anteriormente, o ser humano é o que tem de mais complexo, de mais tecnologia avançada na criação, muito mais do que os animais. האם ייתכן שכל היצירה הזאת נבראה מפיצוץ אקראי? É possível que toda essa criação veio de uma explosão aleatória, de algo corriqueiro, assim, aconteceu. Um acontecimento, um acaso, a palavra é acaso. Existe chance de toda essa complexidade ter vindo de uma explosão e tudo aleatório acabou se encaixando e foi feita a ordem conforme a gente conhece hoje em dia? לא מתוכנן, זאת אומרת כל כך הרבה יצירות יש בעולם הזה שהוא בפני עצמו יצירה ענקית Tudo foi programado de um jeito tão maravilhoso, tão específico, com uma variedade de criaturas, de espécies tão gigantesca. Tudo isso veio aleatoriamente? מתוחכמת, האם ייתכן שכל הדבר הזה נברא ככה בלי מתכנן? Será que é possível que tudo isso foi criado sem um criador por detrás? Só por uma explosão aleatória? במקרה, כמו שהרבה טוענים, Como muitos, né, principalmente ateístas, argumentam? התשובה היא ודאי שלא. E a resposta é óbvio que não. לא יעלה על הדעת, הרי ברור שאם הייתי בא וטוען שהשעון הזה שנמצא על ידי Então, se eu viesse e argumentasse que esse relógio que o Rav está mostrando, נברא מאיזה פיצוץ אקראי, ele foi criado através de uma explosão aleatória, randômica, alguma coisa que explodiu, botaram uma TNT para estourar embaixo de uma montanha para fazer um túnel, e quando explodiu ali com 10 TNTs para fazer todo aquele caminho do túnel embaixo da montanha, através da explosão, o relógio saiu perfeito, com vidro em cima e todas as engrenagens dentro funcionando. Qual que é a probabilidade? Já aconteceu isso alguma vez na criação? Tantas explosões que tiveram, saiu um relógio pronto, saiu um carro pronto, digamos 2 meteoritos que se colidiram,
Disso saiu alguma coisa aí, uma câmera, um computador, talvez um celular, saiu talvez um raio laser, né? Aquele laser que criança brinca, uma lanterna. Dois objetos colidiram com massa, né, ali orgânica, ou mesmo massa física, colidiu, saiu alguma coisa daquilo complexa e com uma ordem, com programa e com inteligência e com todo. Alguém já viu isso acontecer? ברחוב, היה איזה פיצוץ, הזכוכית עפה מאיזשהו פינה, חוליות הגיעו מכל מיני מקומות, התחברו כולם, Então explodiu alguma coisa na rua, aí o vidrinho do relógio voou para cá, o metal voou para lá, todo tipo de engrenagens saíram do outro lado e tudo, pum, se juntou assim, pronto, tá, o relógio está pronto. Alguém andando na rua, no local deserto, em algum lugar assim aleatório do mundo, distante até mesmo da sociedade, encontra um relógio assim perfeito, perfeito relógio no chão. A pessoa vai olhar e vai pensar o quê? Hum, pode ser que veio de Marte, deu uma explosão lá nos meteoritos, em alguma coisa fora da atmosfera, caiu aqui. Provavelmente foi isso, né? Tá até escrito em cima Rolex. Tá até escrito em cima o nome da marca do que for. Aleatório. Não só na pulseira, como em cima do relógio também tá escrito o nome da marca. Uma piada pronta, né? Quem... E ali ela dá que a pessoa ouse a pensar que algo desse nível pode acontecer. Ah, mas existe uma probabilidade. Qual que é a chance? 0 ponto infinitos zeros, 1. Ah, se existe alguma chance, então Deus não existe. É sobre isso, ou seja, é uma fé tão, tão forte, ter que viver numa fé muito, 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 muito forte. Acho que é o maior nível de emuná que pode ter é o ateu. Porque para ele se apegar ao 0 ponto infinitos zeros, 1, e sobre essa porcentagem inexistente, arredondada para zero, sobre isso ele vai viver a sua vida de modo sem limites, sem instruções, do jeito que ele acha, ele é como se ele mesmo fosse o dono do mundo. É algo que uma pessoa com inteligência não ousaria se meter, né? De descumprir a ordem do Criador. המחוגים נפלו בדיוק בחור והתחילו לזוז בקצב אחיד, מדויק, וכל המנגנון הפנימי, הכל נוצר ככה במקרה, דבר התלבש על דבר, והנה יש לנו שעון. O Rav explicou em todo o funcionamento e se reencaixando, né? O ponteiro do relógio, as engrenagens, tudo isso de maneira totalmente acraí, totalmente acaso, ocasional. וכולי וכולי. הרי ברור שאם אני אטען טענה כזאת, מיד יטענו שאני זקוק לאשפוז. Então, o Rav mesmo ele disse: se eu venho e uso um argumento desse no local sério, o pessoal na hora já vai ligar para a ambulância e falar: ó, um louco fugiu do hospício, rápido, vem pegar ele de volta antes que ele cause um dano aqui em alguém. לא ייתכן שאדם יטען כזאת טענה ויתייחסו אליו מאותו רגע והלאה ברצינות. Não é possível que alguém que utilizou um argumento desse, de que o mundo veio de uma explosão, vai ser levado a sério, certo? E vai continuar. Alguém que falou isso é como uma pessoa falar 1 mais 1 é igual a 10. Dali pra frente, acabou, não tem mais argumentação. Você fala, é assim que você acha, meu querido? É igual aquele ditado, com o maluco você concorda? Fala, tá bom, tá, vai lá pro cantinho. Entendemos aqui sua argumentação, vai, chega ali que a gente aqui vai continuar nossa reunião. É assim que o Rafa tá falando, vão levar a sério, vão continuar uma conversa, uma discussão, um assunto sério com alguém que usa um argumento tão fora da realidade como esse? אם כן, כיצד ייתכן שיש כל כך הרבה פרופסורים בעולם, בכל מיני אוניברסיטאות למיניהן, Então, desse mesmo modo, tem tantos e tantos acadêmicos de altíssima patente nas universidades שטוענים טענות דומות ואפילו מגוחכות עוד יותר. que vêm utilizar desses argumentos, os maiores mestres e professores de maior nível de universidade, falando não só que o mundo veio de uma explosão, como ainda argumentando coisas mais bizarras. על שעון לא ניתן לטעון כזאת טענה, ודאי שאי אפשר לטעון כזאת טענה לגבי כזה עולם מתוחכם. Então, o Rav faz só uma atribuição simples. Se para um relógio já é tão ridículo imaginar que do nada explodiu qualquer coisa, ele apareceu, agora atribui isso ao mundo inteiro. Olha o tamanho da complexidade de cada animal.
de vegetais, fotossíntese e reprodução, e tem o pólen que voa, vem a abelhinha, pousou aqui, foi para outra planta e fez a polinização, e frutas que têm as sementes dentro, animais aquáticos, alados, terrestres. Assim, é algo tão incrível, tão complexo, que se um relógio já é uma piada pronta que veio de uma explosão, agora imagina a complexidade de todo mundo como a gente conhece. Então, só do relógio a gente chegar no 0, infinito, 1, agora coloca isso no mundo inteiro. Essa explosão ter gerado o mundo inteiro. É 0, infinito, bastante tempo infinito, que não é algo até redundante falar, que não tem como aumentar o infinito. É o infinito exponencial ao infinito, exponencial ao infinito, infinitamente exponencial ao infinito. 0. Desculpa, 1 no final. Não tem. Ou seja, a gente até fala coisas que não existem, coisas redundantes e ridículas, para tentar expor o quão ridículo é quem tem essa fé muito poderosa, que tem que ter uma fé realmente forte para acreditar que o mundo veio de uma explosão. אנחנו רואים מיליארדים של גלקסיות, כל הגלקסיות נמצאות בתנועה. Tive milhares e milhares de galáxias, que todas elas estão no processo dinâmico de movimentação. הכוכבים אינם פוגעים אחד בשני. Não pode ser que um número tão infinito de todo tipo de bolinhas girando em volta das outras, elas quase que não se esbarram e não se explodem. Ou seja, existem colisões, existem todo tipo de eventos aí do universo, né, galácticos, mas de modo geral estão todas ordenadas. Tem a, a, a Via Láctea, né, que é a nossa galáxia, tem outras galáxias, e dentro disso tem um outro chamado, né, depois das galáxias vai ter um outro agrupamento, depois desse agrupamento vão ter outros agrupamentos, até chegar no universo. E tudo isso está organizado, tudo isso está ordenado. E a gente está no macrocosmo ainda. E no microcosmo, certo? Nêutrons, prótons, elétron passando daqui para lá, e tudo se equilibrando, e tudo acontecendo, um nível de complexidade, assim, a mind-blowing, a nível, sabe, explodir a mente de inacreditável. E alguém tem a coragem de falar que isso veio de uma explosão? למרות שיש לנו גשם של מטאורים Mesmo que nós temos uma chuva de meteoros que caem שנופלים תדיר, כל כמה שניות נכנסים אלפי constantemente, todo segundo praticamente vai entrando todo tipo de meteorito do espaço מטאורים לאטמוספירה של כדור הארץ. para dentro da atmosfera do planeta Terra. כדור הארץ מוגן בצורה מדהימה על ידי האטמוספירה O planeta Terra é protegido de modo incrível pela própria atmosfera וכל אותם אסטרואידים שהם desses mesmos asteroides בדרכם לפגוע בערי כדור הארץ נטחנים מכמות החום והלחץ של אותה אטמוספירה. que poderiam estar invadindo, entrando e acertando cidades aqui do planeta Terra. Acaba que a própria atmosfera consegue proteger זה מין מטריה אווירית שמגנה על כל בני האדם. que de certa forma, às vezes são asteroides de gelo, né? São meteoritos, negócio de gelo que ele derrete no ar antes de chegar, a gente vê isso como estrela cadente, e às vezes ele passa e com fogo, né? E quando ele adentra dentro da atmosfera, que tem o ar, então tem toda uma dificuldade muito maior desse meteorito conseguir cair. Então ele se desfaz no próprio céu por conta do ar e de todos os gases que tem da atmosfera para dentro, e tudo isso atua como freio para tudo isso que entra, fazendo a proteção, no final das contas, de quem mora no planeta Terra. דברים מדהימים. Coisas incríveis. האם ייתכן שכל הדברים האלה נוצרו במקרה? התשובה היא ודאי שלא. Existe uma possibilidade que tudo isso aconteceu por um acaso? É óbvio que não. לכן צריכים לעיין טוב טוב, ככל שנלמד יותר על גוף האדם ועל A gente tem que olhar, tem que observar e entender bem. Quanto mais a gente vai entrando, entendendo o corpo humano, הבריאה עצמה, ככה נתפעל יותר מגדלות אותו הבורא a própria criatura, mais a gente vai ficando cada vez mais impressionado e maravilhado com a grandiosidade do Criador. ומהיכולות שלו. השלב השני, האם ייתכן
שיש יצירה כלשהי בעולם שנוצרה ללא תכלית. E a segunda etapa, o segundo assunto desse vídeo, dessa palestra, é se existe alguma criatura desse mundo que ela foi criada sem nenhum objetivo. אם מצאנו שמישהו עשה אי פעם משהו לפני שהוא תכנן מה הוא רוצה, הרי ברור. Alguém já criou alguma coisa, alguma engenhoca, antes dele ter decidido qual é o objetivo daquilo? Ninguém vai pegar, começar a criar qualquer coisa, desperdiçar tempo, desperdiçar material, utilizar de ferramentas para fazer aquele utensílio ou aquela ferramenta sem um objetivo pensado de antemão. Não existe isso. Quem vai criar algo é para resolver algum problema. E você já sabe o objetivo da resolução, então você já sabe o que você está criando, né? Qual que é o motivo daquilo. Para que aquilo existe? Qual que é a função daquilo? שקודם כל אדם מחליט מה אני צריך. Então, a pessoa que vai criar algo, ela vai inventar uma ferramenta. Antes de tudo, ela pensa, o que eu preciso? אחרי שהוא מבין מה הוא צריך, Depois que ele entende o que ele precisa, הוא מתכנן דבר שיעזור לו להשיג את אותו אמצעי. ele vai planejar essa coisa que vai ajudar ele a alcançar esse objetivo. למשל, אדם רוצה לאכול, אז הוא Por exemplo, a pessoa quer comer, צריך שולחן. ou seja, ele precisa de uma mesa. אז הוא מתכנן את השולחן שיהיה חלק וישר, עם Ele vai planejar a mesa que seja lisa, que dê para apoiar prato, não seja inclinada. 4 רגליים, הרי אם לשולחן יהיו רק 2 רגליים או 3, הוא ייפול, אז אין E vai colocar o número de pernas para sustentar. Ninguém vai fazer uma mesa com 2 pernas, nem com uma, que é óbvio que vai cair. Vai botar em cima, vai sustentar por um tempo e logo vai cair. לו שום תכלית, אז הוא לא שווה. Então não tem objetivo a mesa que não faz a função, que ele não serve de meio de serventia para você botar o prato comer em cima. Logo, aquela mesa não precisa, ela não vai existir. אז חייבים לתכנן אותו בצורה בגובה מסוים, שהגב לא יישבר, שלא יצטרכו להתכופף, או שלא יהיה גב. Também na altura da mesa correta, não adianta fazer uma mesa tão baixa. Como é que a pessoa vai comer nela? Vai ficar agachado comendo? Se fizer alto demais, não vai conseguir alcançar direito o prato, não vai ver o que está comendo. גבוה מדי. זאת אומרת, כל דבר קדם לו קודם כל התכנון, Isso quer dizer, toda coisa antes é feito o planejamento e a programação, como é que vai planejar o planejamento daquilo. ואחר כך בא שלב המעשה. E depois é a ação de executar, de fazer na prática aquele utensílio. כשמתבוננים בעולם, Quando a gente reflete sobre o mundo como um todo, לא ייתכן, סברה פשוטה, um pensamento, uma linha lógica muito simples. Não existe, não tem como. לא ייתכן שהעולם הזה נברא ללא תכלית. Não tem como esse mundo ser criado sem objetivo nenhum. קל וחומר האדם, Ainda mais do homem, שרואים שהאדם יש לו עליונות על כל הנבראים. que a gente vê que o homem tem uma elevação sobre toda a criação. והאדם, האם ייתכן שהאדם נברא לתוהו, שאין לו תכנית, שאין לו סיבה עבור... Tem cabimento? Existe isso do homem ter sido criado sem nenhum objetivo? Tá bom, a pessoa caiu aqui, pum, um dia acordou, falou, opa, vamos viver, o que tem que fazer? Tem que ir para a escola. Ah, tá bom, tô indo, depois tem que ir para a faculdade, depois tem que trabalhar, e depois tem que talvez casar, talvez cada um dentro da sua comunidade, da sua cultura, o que fala para fazer, né? O índio lá vai nascer, opa, o que tem que fazer? Vou pescar, vou caçar, vou viver, vou fazer aqui todo o ritual da tribo. Mas e aí, qual que é o objetivo? Não sei, aleatório. Depende. Se você nasceu dentro de uma cultura que fala para você A, B e C, você fazendo isso, você vai estar completando seu objetivo de vida. Será que é realmente isso? Será que a pessoa que caiu no lugar sobrevive igual um animal? O animal faz o quê? O animal come, o animal precisa dormir, o animal se relaciona também, tem filhotinhos, o animal tem suas necessidades, ele sobrevive. E o homem, a mesma coisa, qual a diferença? Vai dormir, vai comer, vai reproduzir, vai atrás dos seus interesses, assim como o animal vai atrás dos seus interesses. Se ele vier para pegar uma carne e o outro disputar com ele, eles vão brigar. Quem ganhar, ganha carne. Então, assim, o homem também consegue viver igual um animal, não tem diferença. מה הוא שם פה בעולם הזה? O homem está aqui à toa nesse mundo, sem objetivo. Vive assim, igual um animal vive, o homem vive. Foi para isso que ele veio. ודאי שלא ייתכן. É óbvio que ele não veio à toa. É claro que não tem. O homem não veio para cá sem nenhum objetivo. Ele tem um objetivo claro. אם כך, עוברים לשלב השלישי. Agora a gente vai passar para a próxima etapa, a terceira. מה השלב השלישי?
איך אני אדע מה תכלית האדם? הרי Então, agora eu quero saber, já que tem um objetivo o homem, qual que é esse objetivo? אם נשאל אנשים ברחוב מה תכלית החיים, כל אחד יטען טענה אחרת. Você começa a andar pela rua e pergunta para cada um que você encontra, qual é o objetivo da vida? Cada um vai argumentar algo diferente. רוב בני האדם יטענו לעשות כסף, A maioria das pessoas vai falar tem que fazer dinheiro, להיות בריאים, outros vão falar tem que ser saudável, comer bem, fazer esporte, parar de fumar. להתחתן, Outros vão falar de se casar, להביא ילדים, ter filhos, להשתדל להיות שמחים, se esforçar para ser alegre, para ser feliz, אני יודע מה, תחביבים, ספורט, fazer esporte, coisas aí, entretenimento, curtir a vida, aproveitar da natureza. הצלחה, כבוד וכולי וכולי. יש איזו רשימה קבועה שפחות או יותר כולם יטענו אותו. Uns vão falar que tem que ser o melhor possível, chegar num cargo mais elevado de honra para que todos o honrem. Então, o Rav Sheg fala, tem mais ou menos a mesma lista de interesses e todas as pessoas vão argumentar praticamente igual. אותם טענות. אבל לפי הרשימה שמניתי, בעצם האדם לא היה צריך להיווצר אדם. Mas de acordo que se a pessoa realmente viesse ao mundo com o objetivo de fazer tudo isso que o Rav acabou de citar nessa lista, ele não teria necessidade de nascer. Para que nasceu? Tá, conseguiu o dinheiro, e aí? Tá, conseguiu o cargo elevado respeitado por todos, virou o rei do país, e aí, e agora? Esse é o objetivo? Acabou? Ganhou? Visitou todos os pontos turísticos do mundo. Qual é o nome disso? As 7 maravilhas do mundo, assim chamam, né? Visitou tudo, e agora? Acabou, resolveu. Chegou no auge da vida, bateu o objetivo de... Para isso você foi criado. מספיק שהיה נוצר קוף, וכל הדברים האלה היו לו. להפך, Então seria o suficiente que nascesse um macaco e já conseguiria tudo isso que ele aqui gostaria também. Porque são desejos materiais, são coisas, são conquistas materiais que, sabe, não... É como chamam por aí corrida dos ratos, né? A pessoa está ali presa num ciclo onde ela mesma não entende por que ela se encontra ali, mas todo mundo fala, né? A cultura geral, a sociedade diz que aquilo é o que ela tem que fazer, então ela vive sem objetivo e é triste, né? A pessoa não consegue entender o que está acontecendo, ela fica cheia de perguntas internas e a própria força do dia a dia a empurra de continuar nesse ciclo vicioso. Vai trabalhar, volta para casa, vai no mercado, faz comida, cuida do filho, cuida da esposa, outro dia, chegou, fica na frente da televisão mais horas, final de semana, é televisão. E aí, a pessoa sente um vazio dentro, é o famoso domingo, que tem um monte de besteira na televisão, tá todo mundo enjoado já, perturbado e desesperado que vai começar mais uma semana, e as perguntas continuam sem resposta, a sociedade vai empurrar de novo você para esse ciclo vicioso e você ainda não entendeu qual que é o seu objetivo aqui na Terra. אפילו הרבה יותר בקלות. למשל, Seria muito mais simples, o Olavo está falando, que a pessoa vivesse igual um macaco, né? Que a pessoa viesse, porque no final é mais simples do que ser um ser humano. אם נתבונן בעיון, נראה שאין שום סיבה Se você parar para refletir de modo bem aprofundado, você vê que não tem motivo para ter vindo para cá. להיווצר אדם. היה עדיף לאדם להיות בעל חיים, Seria mais fácil para a pessoa, seria preferível para a pessoa ser um animal. מזונותיו ברוב המקרים קלים יותר, רוב O seu alimento, na maioria dos casos, é muito mais fácil para comer do animal. בני האדם בעולם מתקשים מאוד להשיג לחם, E muitas pessoas têm dificuldade para conseguir comprar o seu próprio alimento, sendo um animal é mais fácil. למרות שכביכול אנחנו רואים שרוב בני האדם יש להם אוכל ואת כל מה שהם צריכים, עדיין זה לא משימה קלה. Por mais que a gente veja que não é assim tão difícil conseguir comida, mas ainda assim para o animal é mais fácil comer do que para o ser humano. בכל זאת, בעלי החיים ברוב המקרים משיגים את המזון יותר בקלות. ולא רק זה, אין להם 30 שנה לעבוד כדי לקנות בית, E não é só isso, os animais não precisam trabalhar por 30 anos consecutivos para poder comprar casa, para ter o sonho da casa própria, para ter carro. O animal nasceu, ele conquistou o galho dele, pronto. O macaquinho ali conquistou a árvore dele, tá junto com o bando, acabou, já tá em casa. ומשכנתה וחיסונים ורופאים וניתוחים. E tem que fazer todo tipo de tratamento, às vezes com médico, e tomar vacina, e fazer cirurgia. וכל הדברים האלו, מעולם לא מצאנו בעל חיים ששערו הלבין מדאגות או Nunca foi visto um animal que seu cabelo ficou branco por preocupações.
שהקריח. הם חיים את החיים E nem perdeu o cabelo na cabeça por preocupações. שלהם, להביא ילדים, הם מביאים איך שנולד הגור, הוא מיד כבר הולך, ותוך Então, também a parte de reprodução, assim que nasceu o filhote do animal, ele já levanta, já começa a andar, a vida para ele já começa rápido e fácil, muito mais fácil do que o ser humano, nenenzinho, e tem que cuidar, certo? Tem que alimentar, e se não cuidar, né, o neném não sobrevive, não é igual ao animal. O animal nasceu, caiu, levantou, começou a vida. O nenenzinho vai começar só, né, a sobreviver ali sozinho depois de, não sei, 3, 4 anos, nem isso. 5, 6, 7, mais ou menos por aí. כמה שעות הוא כבר מסתגל לעולם, לא צריך לחתל אותו ולגדל אותו 20 שנה ולשלם לו לבתי ספר. Ele não precisa ter o filho, né? Crescer o filho em casa e até os 20 anos, pagar a escola e pagar a faculdade. Pô, ser animal é muito mais fácil. Teve filho, né? O filhote caiu, começou a andar, acabou, não tem preocupação, tá tudo certo. A pessoa vai ter que crescer, vai ter que pagar a faculdade, plano de saúde. Criança não pode ser mal criada, tem que educar as crianças. Mil e uma preocupações com cada detalhe da vida. וכולי. זאת אומרת, החיים שלהם הרבה יותר פשוטים. Muito mais simples ser um animal. O pessoal vai sair desse vídeo aqui, dessa palestra, para direto para a floresta. אדם שמחפש כל מיני תאוות, אני יודע מה, נשים וכל מיני תענוגות למיניהם. Pessoas que vão atrás de desejos, vão atrás de mulheres, todo tipo de desejo desse mundo, drogas e coisas do tipo. אז הם יש להם את זה בשפע, בטבע, בלי שום בעיה. Então, os animais têm isso na natureza de modo abundante. Pode encontrar todo tipo de fêmea, a fêmea pode encontrar todo tipo de macho, e eles podem provar todo tipo de ervas da floresta, experimentar. Entendeu? Muito mais simples ser um animal. וכולי וכולי. אז זאת אומרת, אנחנו רואים שעבור מה שרוב בני האדם משתוקקים להשיג, לא היה חייב להיברא אדם, יכול היה להיות איזה בעל חיים. Então, se o ser humano realmente tivesse sido criado para fazer tudo isso que o ser humano deseja, não precisaria vir como ser humano, poderia vir como um simples macaco. תוחכם איזה ציפור שמשוטטת Ou como um pássaro que voa daqui para lá. בעולם וכולי. אם כך, מהי התכלית? Se é assim, qual que é o objetivo? לפני 3,320 שנה, Há 3.320 anos atrás, hoje em dia um pouco mais, né, que esse vídeo já tem talvez uns 15 anos, עמדו מיליוני עיוורים, ficaram de pé milhões de hebreus. שהם צאצאים של אברהם העברי, Os filhos, a descendência de Abraham o hebreu, עברי מלשון שהוא היה מעבר אחד של העולם, Ivri significa hebreu, que ele veio do outro lado do mar. Abraão estava de um lado monoteísta, de um lado do mar, como do outro lado estavam todos idólatras. Então ele se opôs, ele nadou contra a correnteza em sua geração. Então seus filhos vieram com essa mesma, sua descendência veio com esse mesmo ímpeto. כל העולם היה מהעבר השני. צאצאים של אברהם העברי עמדו במקום שנקרא הר סיני, שזה משהו ביציאת מצרים. Então a descendência de Abraham estava de pé perante o Monte Sinai, בדרך בין מצרים לארץ ישראל, que é um local que se encontra entre o Egito e a terra de Israel, né, na saída do Egito, que o povo de Israel saiu de lá, באזור המדבר, pela área do deserto, וקיבלו תורה, תורה מלשון הוראה, e receberam a Torá. Torá vem do significado de orientação, instrução, מאותו בורא שברא את העולם. do mesmo Criador que criou o mundo. בשלב זה אני טוען טענה, אנחנו בהמשך ההרצאה נוכיח את הטענה הזאת בצורה... Então, nessa etapa da palestra, o Urá vai trazer um argumento e ele vai provar esse argumento depois na continuação da palestra. שכלית אבסולוטית, אבל כרגע היא טענה בלבד. טענה טוענת שמיליונים עמדו וקיבלו תורה. Esse argumento dessa certeza é: milhões estiveram de pé na frente do Monte Sinai e receberam a Torá. ולא רק שקיבלו תורה, שמעו אדם בשם משה בן עמרם, משה E não só que receberam a Torá, mas chamaram um homem, filho de Amram, Moshe, filho de Amram. רבנו, מדבר עם אותו בורא. Moshe Rabbeinu, o nosso mestre, que ele mesmo falou com esse Criador. למען הדיוק,
שתי הדיברות הראשונות מתוך 10 הדיברות נאמרו בפרהסיה. Então, para a gente especificar um pouco melhor, os dois primeiros ditos dos 10 mandamentos foram ditos pela boca de Deus para todo o povo de Israel. בפומבי כולם שמעו. כשבא הבורא לומר את הדיברה השלישית, Quando Hashem veio falar o terceiro mandamento, פשוט לא יכלו לעמוד בגודל המעמד. simplesmente os hebreus não conseguiram aguentar e suportar todo aquele poder que estava sendo emanado, o Midrash especifica, da força da divindade proferindo os mandamentos. Eles estavam morrendo, revivendo, cada palavra era um aroma muito forte, muito, muito gostoso, de flores, um cheiro muito forte, tanto que em Shavuot, que é a festa da entrega da Torá, tem-se o costume de colocar flores em casa, flores na sinagoga, vocês verem dentro de sinagoga com flores, é por esse motivo. Então o cheiro que emanava era muito bom, eles conseguiam enxergar Deus falar, sentir Deus falar, escutar, seja com todos os sentidos e muito mais, porque eles sentiam com a alma, e a alma automaticamente voltava para a sua origem, que era para Deus. Então o pessoal morria e Hashem ressuscitava. Então entrou no estágio assim de convulsão, loucura, sentimentos muito, muito à flor da pele, e o povo falando, não, chega, a gente não vai aguentar. Vai acabar morrendo, não voltando, vamos pedir para Moshe, para Moisés, continuar recebendo, ele explica pra gente não suporta. ביקשו ממשה אם הוא יוכל לעלות אל ההר ולהביא מאותו בורא את כל מה שאותו בורא רוצה למסור. Então, o povo de Israel pediu para Moshe subir no monte e aprender e receber tudo o que Deus queria passar, para que depois o próprio Moshe ensinasse ao povo. אז שם בתורה, בפרשת יתרו, מופיע כל הדיאלוג בין משה לבין בני ישראל. Então lá em Parashat Yitro mostra todo esse diálogo entre Moshe e o povo de Israel. O que eu expliquei mais ou menos aqui é o que aparece lá, mas não o Midrash. O Midrash é no outro departamento, mas o diálogo aparece lá. שבאותו מעמד גם נהפכו בעצם ליהודים, שאז באופן רשמי היהדות התחילה. E nesse evento foi quando o judaísmo começou, foi quando os hebreus viraram o povo de Israel, viraram o povo escolhido e receberam as 613 mitzvot, todos os mandamentos. לפני 3,320 שנה מהיום. E 3.345 anos de lá para cá se passaram desde então. מה ההבדל בין היהדות לבין 80,000 דתות שבאו אחר כך? Qual a diferença entre o judaísmo e 80 mil religiões que vieram depois da entrega da Torá? הרי 80,000 פעם בא אדם פלוני אלמוני וטען שהייתה לו התגלות, למשל לפני 2,400. O que aconteceu? 80 mil pessoas, povos, argumentaram e assim disseram que tiveram uma presença com o divino e o divino entregou um livro, e esse livro que vai ser agora a instrução do mundo? שנה בא בודה וטען שראה את האור, בא מוחמד. בין 80,000 דתות שבאו אחר כך. הרי 80,000 פעם בא אדם פלוני אלמוני וטען שהייתה לו התגלות, למשל לפני 2,400 שנה בא בודה וטען שראה Então, 2.800 anos atrás veio Buda e falou que את האור. viu uma luz. בא מוחמד וטען לפני 1,400 שנה שהמלאך גבריאל. Então, 1.400 anos atrás veio Muhammad, Maomé, e argumentou, assim, segundo ele, apareceu no meio do deserto o anjo Gabriel, o Malach Gabriel, e deu para ele o Alcorão explicando a nova ordem, as novas instruções de Deus. התגלה אליו ונתן לו את הקוראן. בא מרים, מרי, E veio Miriam, mãe de Jesus, וטענה שבא אלוקים ועיבר אותה בחלום, והילד e disse que Deus veio no sonho e teve relação com ela e deixou ela grávida, mesmo que Deus na entrega da Torá, certo, ensinou, nos instruiu que era proibido ter relação com mulher casada. Então a gente vê aqui que o próprio Deus passou isso, né? Transgrediu o que ele mesmo escreveu. שלה זה יהיה משיח, זה כל הבסיס של הנצרות, E dali ela tirou que o filho dela ia ser o Messias, e essa é toda a base do cristianismo. מסיפור של חלום. Tudo baseado num sonho. ויש המון כתות למיניהם שבא איזה אדם מסוים Então tem muitos e muitos grupos diferentes, religiões e clãs, que veio do nada uma pessoa, וטען טענה, argumentou, חלק מהאנשים האמינו
argumentou que teve teve um encontro com o divino, teve uma experiência espiritual sobrenatural e voltou dali com um livro, voltou dali com ordens. הצטרפו לאותה כת, חלק מהכתות האלה במהלך השנים נהפכו לדתות גדולות. Então, parte viraram grandes religiões, parte dessas religiões se apagaram. 80,000 פעם, והמספרים גדלים בקצב מהיר. Ou seja, 80.000 vezes isso aconteceu, alguém teve essa presença com o divino e voltou com o livro, e isso daí até aumentou. Esse número de lá para cá ainda aumentou. הייתה טענה של אדם מסוים, ומזה התחילה דת או כת למינם. Alguém veio, argumentou qualquer coisa sozinho e dali começou uma religião. היהדות היא שונה מכל אותם 80,000 דתות וכתות. קודם Então, o judaísmo é diferente de todas as outras religiões. Por quê? Em que é diferente? כל יהדות אינה דת. Porque o judaísmo não é uma religião. יהדות זה אורח חיים, דרך. O judaísmo é a luz da vida. É a instrução de como fazer as coisas, a verdade absoluta. חיים. מהרגע שמתעוררים עד הרגע שהולכים לישון, Desde o momento que acorda até o momento que vai dormir. איך עושים ביזנס, Você vai aprender e praticar como você faz negócios, como você é um patrão, como é marido, como você é um pai, ou como você é mãe, como você é um filho, para tratar o seu pai, para tratar a sua mãe. Todos os detalhes de todos os poderes e conexões que o ser humano tem, conexões interpessoais, conexões com Deus, certo? Com relação a ele como patrão, ele como empregado, daí por diante, tudo está especificado na Torá como deve agir. Então, a cada segundo que a pessoa vive em prol da verdade, ela está simplesmente instruída de como deve agir no mundo e, desse jeito, praticar a verdade. איך מתחתנים, איך מגדלים ילדים, Como se casa, como cria os filhos, איך לומדים, מה מותר, מה אסור, מה como estuda, o que é proibido, o que é permitido, לטובת האדם, מה לרעת האדם, אף על o que é bom para o homem, o que é mal para o homem para ele se afastar. פי שיש לנו בחירה חופשית, Temos o livre-arbítrio, שמה שמבדיל אותנו בין כל היצורים בעולם, e que nos diferencia de todas as criaturas do mundo הוא דבר אחד חשוב מאוד, והתורה כבר אומרת, é uma coisa muito, muito importante, a Torá logo diz. מותר האדם מן הבהמה אין, אין שום הבדל בין האדם לבעלי החיים. Motar Ben Adam Ain, explicando, o Rav explica que essa expressão ela vem ensinar que não existe diferença entre o homem e o animal. מותר מלשון יתרון, מותר האדם מן הבהמה אין מלבד הנשמה הטהורה. Exceto a alma pura. Em tudo, o homem é igual ao animal. Só em uma coisa que ele é diferente. A sua alma pura. Só isso que ele tem a mais do que o animal. יש ישות רוחנית באדם שנקראת נשמה, זה מין אנרגיה רוחנית. Então, existe uma figura, algo pessoal do homem que se chama alma, e essa alma, ela tem forças. שנכנסת לגוף טיפין טיפין וגם יכולה לצאת מהגוף טיפין. Que essa alma pode entrar e se conectar cada vez mais com o corpo de pouquinho em pouquinho. Isso também pode acontecer de modo reverso. A alma pode ir saindo da pessoa cada vez mais. טיפין. הנשמה הזאת, כמו שמופיע בפתיחת התורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. Essa alma, ela é como o início da leitura da Torá, que é Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, assim que começa o livro de Bereshit, o primeiro livro do Rumash do Pentateuco. העולם נברא תהליך של 6 ימים, ביום Todo mundo foi criado num processo de 6 dias, השביעי שבת ויהי נפש, שזה יום השבת, יום הקדוש, יום e no 7º dia, o dia sagrado, Deus descansou. הרוחני. יום השישי נברא האדם. No 6º dia, o homem foi criado. תיאור בריאת האדם, כך מופיע בתורה, בפתיחה. Então, a descrição do homem que aparece na Torá, logo no início, פרשת בראשית בפתיחת התורה, no Parashat Bereshit, na abertura da Torá, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, Vaitzer Hashem, ou seja, Deus criou o homem a partir do pó da terra ויפח באפיו נשמת חיים, זה e soprou, e soprou em seu nariz sua alma, o sopro da vida, na verdade, que Neshama, que significa alma em hebraico. A palavra também em hebraico Neshima, respiração. Então a gente vê que a Neshima e a Neshama, elas são da mesma origem.
é um sopro de vida. Hashem nos deu um sopro de vida, que o nome desse sopro também é alma. Ou seja, Deus soprou a alma para dentro dos nossos narizes, e isso, e através. E o que é explicado do porquê que Hashem soprou? Porque quando você sopra de dentro do seu pulmão, vem das suas entranhas o sopro. Você assopra, você sente você mesmo expandir e retrair, é algo que vem de dentro. Então, isso vem para aludir. Deus não assopra, Deus não tem boca, não tem pulmão, mas dentro de nós, seres humanos, que entendemos de modo limitado, então assim a Hashem fez igualzinho quando tem uma criancinha que você tem que explicar algo para ele. Você fala na língua da criancinha, óbvio que você não vai pegar e explicar, porque a gente vai ter que sair, voltar e pegar o carro, parar em tal lugar, depois de lá pegar um ônibus e pro outro. A criança vai entender o que disso tudo? Você vai explicar bonitinho, fofinho, do jeito que a criança vai entender, com um bonequinho, com um carrinho que anda no chão. Então aqui não é diferente. Quando a gente vem aprender algo, uma expressão divina, Deus está falando com a gente, como se a gente falasse com uma criança. De um jeito fofinho, limitado, né? Então aqui, Hashem soprando, quer dizer que o sopro vem das entranhas divinas, ou seja, é algo muito elevado. É algo que vem de dentro de Deus, que é a alma do ser humano. השלב השני, כן? ויהי האדם לנפש חיה. אז 3 שלבים. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדם. Ou seja, são 3 etapas aqui. Primeiro, Deus criou o homem a partir da terra. Hashem pegou a terra, moldou e criou o homem a partir disso. מה? פיזי, גוף. Físico, um corpo. גוף אוסף של מולקולות, כמו חול, כמו כל דבר אחר בבריאה. Corpo físico, assim como qualquer outra coisa da natureza física. גוף חומרי. אבל הגוף החומרי לא יכול לזוז, Corpo material, não consegue se mover. לא יכול להרגיש רגשות, Não consegue sentir sentimentos, não tem emoções. כי עדיין הוא אוסף של חומר. Ele ainda é, querendo ou não, um aglomerado de material. מה היה השלב השני? ויפח באפיו דרך הנחיריים. Qual que é a segunda etapa? Vaipar e soprou Beapav em seu nariz, pelas narinas. נפח מין נפיחה כזאת שנקראת נשמה, שהיא גם כן מזכירה לנו את המילה נשימה, ובאמת תלויה אחת בשני. Então, o Rav acabou de explicar isso que a gente falou ainda há pouco, sobre Neshima, Neshama, que entrou pelas narinas, e isso é a alma que está dentro do ser humano, que pode sentir, que pode pensar, que tem os poderes do ser humano, e para reconhecer isso, a gente vê o animal e o ser humano. O ser humano tem expressões, sabe quando ele está triste, quando ele está feliz, quando ele está surpreso. O animal, você olha, é a mesma cara do animal, você não percebe expressão de tristeza, de alegria, de qualquer tipo de... Porque não tem emoções, o animal é simplesmente ali instintivo. זאת אומרת, בתורה כתוב כל אשר נשמה באפו, זאת אומרת כל עוד האדם נושם הוא נחשב כחי. E também a explicação da Torá é todo tempo que a pessoa respira, ele é considerado como vivo. למרות שבימינו שהמציאו כל מיני מכשירי עזר להחיות את האדם ולהשאיר אותו מונשם וכל מיני מצבים שגרמו לנו לכל מיני תהיות לגבי מה מוגדר חיים בימינו. Então o Rav vem trazer uma explicação mais profunda sobre hoje em dia, o que significa a pessoa viva, sobre como determinar se a pessoa está viva. Óbvio que não é só pelas respirações. Às vezes a pessoa parou de respirar e o coração continua batendo, mas isso daí ele explica toda a parte de vida após a morte, de pessoas que tiveram morte clínica, e daí por diante na sua outra palestra, que é de morte clínica, que não tem a ver com isso, com essa palestra que a gente está aqui traduzindo e explicando. Mas porventura a gente pode trazer futuramente. ויש על זה הרבה ויכוחים בבתי משפט בעולם, התורה כבר הגדירה. Que tem sobre isso muitas discussões nos tribunais daqui e dali do mundo, e assim a Torá já descreveu o que significa a pessoa estar viva. כל אשר נשמה באפו נחשב אדם חי. Todo o tempo que a pessoa está respirando, a pessoa é considerada como viva. אז השלב השני היה ויפח באפיו נשמת חיים. השלב השלישי, ויהי האדם לנפש חיה. Então a terceira parte vai ter o homem uma alma viva. זאת אומרת, התחיל לדבר, ללכת, ועכשיו הוא חי. Começou a falar, andar, agora ele vive. מה השלב המוות? E qual que é a etapa da morte? כתוב בדיוק הפוך. Está explicado exatamente o oposto. כתוב בספר קהלת, Está escrito no livro do rei Salomão Coelet. Acho que é Eclesiastes em português. הגוף ישוב לעפר כי ממנו לוקח. O corpo vai voltar para a terra, que de lá ele foi formado. זאת אומרת, הגוף ייאכל על ידי העפר. O corpo vai ser consumido pela própria terra, vai voltar para a terra, vai virar terra de volta. כן?
והנשמה תשוב לבעליה כי הוא נתנה. E a alma vai voltar para o seu dono, que ele a deu. Deus deu a alma para a pessoa como empréstimo, para ela optar sempre pelo bem em todos os momentos de livre-arbítrio, de optar entre o certo e o errado. Só esse é o motivo da pessoa ter a alma. זאת אומרת, הבעל הבית של הנשמה הוא הבורא עולם. Ou seja, o dono da alma é aquele que criou tudo que a gente conhece como criação. כדי להבין קצת יותר לעומקם של דברים, אנחנו צריכים להתבונן בתורה שבעל פה שהיא ניתנה בת בבת ביחד. Para a gente entender de modo mais profundo, a gente vai ter que estudar um pouco mais a Torá oral, que ela foi dada junto com a Torá escrita משה רבנו por Moisés no Monte Sinai. בהר סיני, אי אפשר להבין פסוק אחד מהתורה שבכתב Não existe entender nem mesmo um versículo da Torá escrita ללא שמעיינים בעיון בתורה שבעל פה, sem a explicação da Torá oral. שהיא ניתנה כגוף אחד. Ou seja, quem tem o costume de estudar a Torá escrita somente pela tradução do texto principal, não existe, é 100% enigmático. Nada ali está explicado. Por exemplo, tá escrito olho por olho, dente por dente. O que os ignorantes entendem? Ignorante que eu digo não por ofensa, mas por falta de conhecimento. Que para entender o que significa escrito na Torá, olho por olho e dente por dente, tem que trazer a Torá oral, que são os explicadores da Torá. E ali a gente vai entender o que significa. No final é uma pessoa que causou um dano para o outro, ele vai ter que pagar por esse dano que ele causou. Pela vergonha, pela dor, pela incapacidade de trabalhar. Ou seja, tem várias categorias e classificações do que a pessoa vai precisar pagar aquele dano que ele causou no outro. Isso significa pela Torá olho por olho, dente por dente. E tem uma quantidade muito grande de ignorantes e também de pessoa mau caráter que vem falar, o Velho Testamento, a Torá que é medieval, o que veio dos judeus, o que é antiquado, lá eles fazem olho por olho, dente por dente. Hoje em dia, no Novo Testamento, onde não existe nada do que é original, não tem Shabat, não tem jejum, não tem nada. Não tem Yom Kippur, não tem absolutamente nada. Aí lá eles se veem como modernos e pessoas para frente, cabeça aberta, e agora não é mais olho por olho, dente por dente. Ou seja, o que mais traz margem para o pessoal falar a quantidade de besteira que dói os ouvidos é a pessoa que pega um versículo e ele mesmo interpreta o que significa. Então aqui está o Rav Yosef Mizrahi dizendo: não existe absolutamente explicação e entendimento através do versículo sozinho. Tem que ser o versículo com a explicação. E a gente trouxe uma série da parte exclusiva dos membros, que é explicando versículo por versículo do Pentateuco. Então a gente pega um versículo, traz os explicadores. Traz Urashi, Malbim, Ebenezer, traz os explicadores. E daí a gente entende o que significa de verdade esse versículo. Certo? E existem até mesmo aulas que no final, através de um versículo só, a explicação de um versículo deu mais de meia hora de vídeo. Sim, porque é um mundo por si só cada versículo. Então fica aí também a dica para quem tem esse péssimo costume de estudar somente pela Torá escrita direta, traduzida, e sem contar que a tradução está 100% correta, né? Que o que mais tem por aí é a tradução duvidosa. Então tem que tomar cuidado a fonte de onde estuda. היא מסבירה את כל אותם תרי"ג מצוות, 613 מצוות. Então a própria Torá oral vai explicar os 613 mandamentos. Não estão na Torá escrita de modo explícito. Por exemplo, o Tefilim está escrito na Torá escrito o quê? Um sinal no seu braço e outro entre os seus olhos. Que sinal é esse? Será que é fazer um rabisco aqui e outro rabisco aqui? Entre os olhos, bota um rabisco aqui e outro no braço. Acabou? Faz uma tatuagem no braço e outra entre os olhos. Resolvido? A Torá oral vai explicar que é uma caixinha, tem que ser em forma de cubo, e tem que ser toda feita de couro, e tem que ser pintadinha de preta, tem que ter um shin de 3 pernas de um lado e de 4 pernas do outro, tem que ter uma corda de 4,5 metros aqui e 3 metros ali, fita de couro para colocar na cabeça, e um nó atrás em formato da letra Dalet, para botar atrás da cabeça, atrás do osso que tem atrás da cabeça, da nuca.
certo? E ter que enrolar no braço a fita. Calma aí, nada disso na Torá escrita. De onde é que vocês inventaram? Torá oral, lá a explicação de todas as mitzvot. והסיבה שהבורא הפריד בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, E o motivo no qual o Criador dividiu entre a Torá escrita e a Torá oral é, כבר בתורה כתוב לנו, אלה התורות אשר na própria Torá, está escrito, ele é a Torot, essas são as Torot. O que são Torot? O que é Torá e Torot? Torá singular, Torot é plural. Quer dizer o quê? Torá escrita e Torá oral. שמתי ביד משה, לא תורת Que eu coloquei na mão de Moshe, não coloquei Torá, coloquei Torot no plural. תורות, זאת אומרת שבכתב ושבעל פה, Quer dizer, a escrita é oral. והסיבה שהוא הפריד בין שמות המצוות לסיפור ההיסטורי, שזה בצד אחד, לבין הוראות איך עושים ומה עושים E o que lá foi dividido entre acontecimentos e leis, ומתי עושים וכולי, כדי שהתורה הזאת לא תתפזר בכל העמים ויהיה para que essa Torá não, ela seja passada a Torá oral de rabino, de Rav, para aluno, para Talmid, justo para que não caia em mãos erradas, para que esteja sempre guardado dentro do povo escolhido e isso não acabe caindo em mãos erradas. להם את כל סודות היהדות. Para que todos os segredos do judaísmo, tudo que tem de mais importante, fique resguardado dentro do cofre. נכון שיש להם את התורה שבכתב, אז זה לא יכול לעזור להם הרבה מכם. Tudo bem, mesmo que estude a Torá escrita, isso não, no final das contas são enigmas, não dá para entender nada na prática. כיוון שללא התורה שבעל פה אי אפשר להבין כלום מהתורה Se não for pela Torá oral, não dá para entender absolutamente nada da Torá escrita. שבכתב. הדברים הם סתומים, יש בהם דברים מוצפנים, As coisas são ocultas e tem muitas camadas de explicações. Para entender o que significa de verdade aquilo, tem várias explicações, vários motivos. E isso foi dado para o povo de Israel. O povo de Israel pegar e explicar isso para outros judeus que estão começando, ou para não judeus que se interessam, da maneira que é explicada, vai poder ser proibido ou permitido. Aqui no canal a gente preza em estar sempre explicando do jeito que é para qualquer um poder chegar e assistir, porque no final das contas isso daqui é uma aula aberta, certo? E aí, esse é o caminho. Para quem quer estudar a parte mais profunda, então já vai ter que visitar um Beit HaMidrash, uma casa de estudos, uma sinagoga, e lá vai poder se aprofundar na continuação, nas camadas mais profundas. Mas para isso tem que ter o estudo básico. Ninguém vai chegar no pós-doutorado se não tiver nem sido alfabetizado. Então vamos aos poucos. ללא האינפורמציה שמשה קיבל בעל פה והעביר בעל פה במשך דורות, Então essa é a Torá oral que Moshe recebeu e passou para o povo de Israel. אי אפשר להבין כלום. Sem ela não dá para entender nada da Torá escrita. ולכן, כשמתבוננים בתורה שבעל פה על הכנסת הנשמה לגופו של אדם, כך Então quando a gente vai entender dentro da Torá oral sobre esse processo de colocar a alma dentro do ser humano, כתוב שמאן דנפח, זה שנפח, e assim está escrito em aramaico, esse que soprou, מדלי כנפח, זאת אומרת, נפח נשמה אלוקית בתוך האדם, זאת אומרת, que colocou a alma divina dentro da pessoa. האדם יש בו ישות אלוקית. O ser humano, ou seja, o ser humano tem dentro de si uma entidade divina. Nada mais, nada menos, cada pessoa tem dentro de si uma força, um poder, que é a própria entidade divina ali dentro, que é a alma. ומה זה הישות האלוקית? אלוקים אומר על עצמו בתורה שהוא קדוש, הוא ברא את העולם, אין אף אחד מלבדיו, אף פעם לא היה לפניו, אף פעם לא יהיה עוד אחד. Então Hashem explica na Torá o que é Deus. Não tem nada antes, não tem nada depois, não tem outro senão Ele. E esse, que é o mais poderoso de todos, soprou a alma de suas entranhas de dentro de si. Lembra que a gente falou antes? E isso é a entidade divina que entrou no ser humano. Esse é o poder do ser humano. Por isso que o ser humano, querendo ou não, ele sabe o que é certo e o que é errado dentro de si. Ele sabe que se ele roubar, ele vai estar cometendo um ato errado. Ah, mas ninguém me explicou. Ninguém falou que não podia. Não precisa, você tem isso dentro de você. Você já tem tudo ali dentro. Sabe qual que é o certo. Ah, mas é mais difícil fazer o certo. O caminho curto é o caminho mais doce, que é mais rápido conseguir. É o caminho curto no início que é longo no final. É melhor o caminho longo no início, que no final é curto.
הוא תמיד היה בעולמו, דבר שקשה לנו להבין. בכלל יש הרבה דברים בתורה שהם מעבר ליכולתו של האדם להבין. Então, entender a essência divina é algo impossível. Tem muita coisa na Torá que está acima da capacidade do ser humano de entender. Assim, não muita coisa na Torá, mas quando a gente vai chegando nessa parte do entendimento de Deus, a gente não tem ferramenta para isso. Só até um certo limite. E é essa grandiosidade que se encontra dentro da gente. כל מה שהאדם צריך לתכלית חייו, ניתנה לו רשות מהבורא להבין ולהגיע לדבר בשכלו. כל מה שהאדם צריך לתכלית חייו, Tudo que a pessoa precisa para o seu objetivo de vida, ניתנה לו רשות מהבורא להבין ולהגיע לדבר בשכלו. foi dado a permissão divina, Deus permitiu para a pessoa, para ele alcançar aquela capacidade. Ou seja, se ele precisa alcançar um objetivo, então ele vai entender o suficiente para chegar naquele objetivo. Se a pessoa precisar ser um grande médico, ou precisar ser um grande segurança, ou um agente do exército, qualquer coisa do tipo, então Deus vai colocar essas ferramentas dentro da pessoa e as vontades também, e a pessoa vai ter aquela capacidade em todos os sentidos para executar aquelas tarefas. Possibilidades físicas, mentais, de suportar também. Tudo isso vai ser dado para a pessoa, a capacidade dela para alcançar o seu objetivo de vida. דבר שאדם לא יכול להבין בשכלו, Aquilo que a pessoa não consegue entender na sua mente, ela não consegue entender, quer dizer o quê? זה מעבר למשימה שלו בעולם. זאת Quer dizer que isso se encontra além do seu objetivo do mundo, além da sua missão de vida. Não precisa se preocupar com isso. אומרת, התכלית שלך לא נוגעת בדבר, כרגע. O seu objetivo de vida não se encontra nesse local onde você está tentando. Nesse momento. Pode ser que daqui 1, 2 anos, sim, você já complete a primeira missão e agora você ganha a segunda parte. E agora vai se abrir na sua mente novos entendimentos que agora você vai conseguir alcançar aquele próximo objetivo. אולי כשאדם יעבור לעולמות הבאים, כבר יהיה לו יכולות להבין דברים שכרגע הוא לא יכול להבין. E além disso, não só em vida, mas quando a pessoa sair dessa vida e for para o mundo da verdade, ela também vai ter capacidade lá de entender outras coisas. זאת אומרת, אנחנו רואים פה במפורש שהתורה אומרת שהנשמה, האלוקים נפח את הנשמה בתוך Então a gente vê aqui de modo explícito que essa alma soprada dentro do homem, האדם, ואחר כך האדם נהפך לנפש חיה, רוח depois a pessoa se torna uma alma viva, ממללה, רוח שמדברת. Ruach Memalela, que é uma alma que fala, uma alma falante. מדברת בלשון קדושה. זאת אומרת, זהו שלב יצירתו של האדם. והתורה Essas são as etapas da criação do homem. אומרת, מותר האדם מן הבהמה אין. אין שום הבדל בין האדם לבעלי החיים. O ser humano, de novo, aqui o Rav trouxe essa expressão que não tem diferença entre o homem e o animal. בכל דבר ודבר בעלי החיים עולים על האדם. Em todas as características e qualidades, a gente percebe que o animal está acima do homem. רצים יותר מהר, חזק Os animais correm mais rápido que o homem, muito mais rápido, na velocidade que um pássaro voa, ou praticamente qualquer animal consegue correr. Até mesmo um inseto consegue ser mais rápido que o homem, um lagarto consegue ser mais rápido que o homem. Os animais também são mais fortes que o homem. חזקים יותר מבחינה פיזית וכו'. Os animais têm uma visão muito mais distante do que o homem, por exemplo, a águia, ou então consegue enxergar no escuro, tem todo tipo de poderes assim físicos, né, sem comparação com o homem. וכו'. אלא שהאדם יש לו יתרון אחד מהותי על כל בעלי החיים. Então o ser humano tem uma vantagem essencial sobre todos os animais. מלבד הנשמה הטהורה, שהיא Se não for pela alma pura e sagrada que o homem tem dentro de si, עתידה ליתן דין וחשבון que sobre ela o homem vai prestar contas e vai ser cobrado por todos os detalhes da utilização dessa alma, que é a fala, o pensamento, o discernimento, para que foi utilizado o intelecto, se foi alimentado, se foi estimulado, ou se foi apagado, se foi posto tanta besteira, tanta inutilidade que o intelecto foi apagado ali dentro. Sobre tudo isso o homem vai ser cobrado. Não é dele. Ele não pagou por isso. É emprestado para ser bem utilizado, para depois receber recompensa pela boa utilização e cobrança pela má utilização. לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Do rei dos reis foi confiado esse empréstimo. ההבדל היחיד בינינו לבין בעלי החיים
A única diferença entre o ser humano e os animais שלנו יש נשמה אלוקית é que nós temos alma divina. שהיא עתידה בסוף חייו של האדם E ela terá, no final, depois da vida da pessoa, ליתן דין וחשבון que prestar contas על כל פעולה ופעולה. sobre toda a atividade e todo ato e ato que o ser humano fez. Porque o animal pegar e fazer um ato, só falar, é instinto. O animal não foi cruel porque ele comeu o outro, ele estava com fome. Agora o ser humano, a cada passo que ele der, ele vai pensar, será que eu vou pisar num buraco? Será que aqui está firme? Ele vai tocar numa coisa, será que aqui é espinhoso? Será que é venenoso? Ele vai falar uma palavra, será que eu vou ferir os sentimentos? Será que eu vou elevar, enaltecer outra pessoa e fazer ela se sentir bem? Será que eu vou dar uma palavra de apoio, dar uma força, dar uma moral para o outro? O ser humano aqui ele tem um poder que para cada coisa ele pode pensar se ele faz, como ele faz, e sobre isso ele vai ser cobrado. כמו שהתורה שבעל פה Grandes poderes, grandes responsabilidades. אומרת, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. Então, essa Mishnah que aparece em Masechet Avot, no Perkei Avot, na Ética dos Pais. Ain roá, ozen shomat, vekol masecha basefer nichtavim. Quer dizer o que? O olho vê, como a câmera que grava tudo o que está se passando na frente dela. Ozen shomat, o ouvido ouve, assim como um microfone que grava tudo que a pessoa fala. Vekol masecha basefer nichtavim. E todos os seus atos no livro são escritos. Nada é perdido. Tudo é gravado. Tudo é registrado, absolutamente tudo. E a pessoa vai ser cobrada por absolutamente tudo que ela ouviu, que ela pensou, que ela agiu. Nada vai passar em branco, nada. למה נכתבים? לא מדובר כאן על ספר זיכרון, כן? מדובר כאן על ספר שמתעד את כל פעולותיו של האדם. Então, em qual livro está sendo escrito? Esse livro é aquele que descreve, explica todos os atos que o homem está fazendo. Em seus mínimos detalhes, qual que é a sua intenção com esse ato. משיחה קלה שהייתה לו עם אשתו בחדרי חדרים, Até mesmo uma conversa de leviandade que ele teve com sua esposa dentro de um quarto que ninguém mais escutou, דברים בומבסטיים שהוא עושה בחייו, até coisas bombásticas que ele fez em sua vida. כל דבר ודבר יעבור בסוף חייו של האדם על מסך לפניו, Toda coisa e coisa vai passar na frente de uma grande tela perante os olhos do ser humano, da pessoa, sobre a prestação de conta da alma que ela tem dentro de si e está expondo ali, está prestando contas e sendo cobrada como ela utilizou esse grande poder. כמו שבהרצאות של חיים אחר המוות ניתן היום להוכיח על אנשים שמתו מוות קליני וחוזרים לחיים, מה הם מעידים, מה הם ראו, את כל חייהם עוברים בסדר כרונולוגי. Assim como na palestra que o Rav Yosef Mizrahi dá de vida após a morte, assim como as pessoas testemunham, explicam como acontece, todas elas, né, têm essa mesma experiência em comum, que é testemunhar como acontece depois essa cobrança, justamente como a Torá explica, que vai passar um filme de toda a vida perante seus olhos de modo cronológico, desde nenenzinho, pequeno, crescendo, tudo que fez de certo, de errado, que vai ser cobrado, que vai ser recompensado. וכולי, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. E esse não é o assunto no momento, foi como a gente falou antes, quando a gente chegar quando a gente terminar essa palestra, a gente vê, se a gente terminar essa palestra também, que é bastante coisa, a gente talvez chegue nessa outra de vida após a morte do Rav Yosef Mizrahi, de morte clínica. זאת אומרת, יש לנו כאן שאלה מאוד מאוד מעניינת. התורה משתמשת בנשמה כיתרון שיש לאדם, שהיא עתידה ליתן דין וחשבון. אף אדם לא רוצה ליתן דין וחשבון. Então, aqui a Torá vem trazer esse princípio de que há esse grande poder que a alma vai ter que prestar conta depois desse mundo. Mas isso não é uma coisa prazerosa. Ninguém quer prestar conta de nada. כולם רוצים להתחמק מדין וחשבון. A pessoa quer se esquivar, quer se desviar de ter que prestar conta, de ser cobrado. אפשר להתחמק מהעונש, Tem como se esquivar do castigo? מה טוב, לא? אבל התורה משתמשת בזה כיתרון. Mas a Torá vem trazer essa cobrança como algo positivo, como uma vantagem. Como pode ser? כדי להבין מדוע הנשמה והדין וחשבון זה יתרון לאדם ולא חיסרון, O único jeito de entender por que essa cobrança é sim uma vantagem, não uma desvantagem. צריכים להבין עוד פרט אחד חשוב. A gente tem que entender mais uma coisa muito importante. מה תכלית החיים? Qual é o objetivo da vida? בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא אדם ושם אותו כאן בעולם?
Para que Hashem criou o homem e colocou ele aqui no mundo? אז באמת השאלה הראשונה מתחילה ככה. Então, na verdade, a primeira pergunta começa assim. בתחילה בורא עולם היה לבד בעולמו. No início, Hashem estava sozinho em seu próprio mundo. כותב הרמח"ל, אחד מגדולי המקובלים שהיו לנו בהיסטוריה בערך לפני 250 שנה, 250 anos atrás, o Ramchal, no seu livro, explica, o Rabi Moshe Chaim Luzzatto, הוא כותב בספרו המפורסם מסילת ישרים, no seu livro conhecido, Mesilat Yesharim, O Caminho dos Justos, שהקדוש ברוך הוא שהוא מקור הטוב, ברא את האדם, את הנבראים, כדי Deus, que é a origem do bem, criou os seres humanos להטיב להם. para proporcioná-los o bem. מקור הטוב, רצונו, הרצון, דבר שנקרא רצון השם, להטיב לאנשים. Então, algo que se chama a vontade divina de fazer bondade com o próximo. אם כך, רואים שבעולם הזה רוב בני האדם לא כל כך טוב להם, חולים, Mas na prática a gente vê que aqui nesse mundo, a maioria das pessoas, elas estão reclamando, não está assim tão bom para elas. בעיות, גירושים, Tem problemas, dificuldades, separações, צרות, ילדים, צער גילוד בנים, dificuldade de crescer os filhos, de educar os filhos e de se sustentar, קושי הפרנסה dificuldade financeira, וכולי וכולי, דיכאונות, בתי סוהר. prisão, depressão, todo tipo de problema. אז אם ככה, איפה בדיוק הטוב שמדובר עליו? Se é assim, então onde é que está esse bem? Cadê exatamente onde está esse bem que através dessa emanação divina de bondade o mundo foi criado, sendo que a gente vê todo tipo de coisas terríveis aí nos noticiários e notícias ruins. עונה הרמח"ל על השאלה המפורסמת הזאת, E assim explica o Ramchal sobre essa pergunta bem famosa. הטוב הוא לא בעולם החומר, O bem não está no mundo material, אלא בעולם הנצח. e sim ele está no mundo infinito, que é no Olam Hamet, no mundo da verdade. O mundo onde aquele que fez o bem, que escolheu o bem entre o bem e o mal, vai ser recompensado por isso. Então lá vai estar o bem em sua completitude. É claro que nesse mundo também tem como a gente alcançar o bem, olhando o lado positivo das coisas, estudando o Torá, entendendo o porquê das coisas. Mas o bem verdadeiro, no seu auge, certo? De ter, como a gente entende, a melhor comida, a melhor casa, o melhor jardim, o melhor quintal, os filhos com a melhor educação, certo? Ou seja, tudo que você pode imaginar do melhor possível, de um jeito quase que inimaginável, de tão bom cada detalhe, vai depender de como a pessoa vai aproveitar essa conexão com o Criador nesse mundo, que vai ser proporcionado esse bem máximo no próximo mundo. Porque se esse bem máximo for proporcionado agora, o livre-arbítrio se anula. E o único meio de se conectar com Deus é através do livre-arbítrio. Então não tem como esse bem se expressar de modo completo aqui. Não, porque anularia o objetivo do mundo. שהוא בא מיד לאחר סופו של עולם החומר. העולם E esse mundo que o seu bem vai ser atingido no seu auge, ele virá depois desse mundo que ele é totalmente matéria. הזה פרוזדור, É comparado, os sábios explicam que esse mundo é como um corredor, הכנה, פרוזדור um local de preparação, um corredor, לעולם הנצח, לעולם הבא. para chegar no salão de festas, que é o mundo vindouro. O mundo vindouro é o local principal. Então aqui a gente faz a preparação, a gente está de passagem. Quando chegar no mundo principal, que é no salão principal, lá vai ter a mesa, vão ter as cadeiras, vai ter a banda para tocar música, lá vem o garçom para servir a comida, e no corredor tem o quê? Passagem. Né? Você está ali andando, você está encontrando ali outras pessoas que também estão no caminho, você está pegando talvez o ticket aqui, falando com a secretária ali, como é que eu passo, como é que eu ando, como é que eu vou. Então aqui não é para a pessoa esperar aqui sendo um fim. Ela tem que entender que aqui nesse mundo é um meio para alcançar um fim, que é o salão principal, que vem depois. Tem aqueles que erram, que ficam nesse mundo achando que aqui, que o corredor é o final, é o fim. Uma hora o corredor vai acabar, porque o fim é chegar lá. Depois que todo mundo chegar, quem ficou no caminho, a porta é fechada e acabou, ninguém continua. שבעולם הבא אין חומר, רק בעולם הזה יש חומר.
No mundo vindouro não tem material. É claro que o Rambam explica de um jeito, tem outros explicadores, tem várias etapas entre o início do próximo mundo até o auge, que no final das contas, sim, a matéria vai acabando, vai enfraquecendo e vai ficando cada vez mais as coisas só conceituais, a gente vai entrar para o mundo dos conceitos. Mas também a gente tem que fazer uma aula só sobre as etapas do mundo vindouro, ano 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 e daí por diante. אומר, גם בעולם הזה יש זמן, זמן קיים במקום שיש חומר, Também aqui nesse mundo tem o tempo e a limitação do tempo, כשאין חומר מאבדים את ממד הזמן. que sem a matéria a gente perde o eixo do tempo. זמן זמני, כן? אז עכשיו, O tempo ele é temporário, ברגע שיהיה no sentido de que aqui isso que a gente está vivendo é algo que tem limite, tem prazo de validade. Esse mundo ele não vai existir para sempre. Vai ter o prazo de validade que esse mundo vai acabar. יגיע האדם לאותו מקום, יזכה לקבל את אותו הטוב. מגיעים כאן לשאלה שלישית, אם כך מדוע לא ברא את האדם ישר בעולם הטוב? E aí vem a grande pergunta que todos fazem, se não fazem, deveriam fazer, que é, se Deus é infinito, pode tudo, ele é o todo-poderoso, o bom, o que não tem nenhuma limitação, por que que ele já não criou a pessoa direto dentro do salão principal? Para que que tem que criar o pessoal no corredor? Isso é difícil para o pessoal, sabe, passar, porque nem todo mundo vai chegar no salão principal, na verdade pouquíssimos, porque quem que se conecta com Deus no final? São poucos, não é para muitos. A Hashem já podia pegar e colocar direto as criaturas, né, os seres humanos, dentro do salão principal. כדי להטיב לו. מדוע האדם Para fazer o bem, porque no final das contas foi criado, o ser humano foi criado dentro da emanação do atributo de bondade de Deus. Então por que que esse atributo já não pegou e colocou a pessoa direto no salão principal? Já direto no Olam Abá, no mundo vindouro? צריך לחיות כאן 70-80 שנה, A pessoa vai precisar aqui viver 90, 80 anos para depois ter que chegar lá, sofrer aqui nesse mundo? לעבור את כל התלאות והמכשולים שעוברים עליו, כדי להגיע לאותו מקום. Passar por todas as falhas, dificuldades, sofrimentos daqui, para no final ter que chegar lá? Cria a gente lá direto. האם לא היה עדיף לברוא את האדם ישר באותו מקום? מיד התשובה לשאלה הזאתי, Imediatamente a resposta para essa pergunta é, עונה הרמח"ל, responde o Ramchal, מבוסס כמובן על התורה שקיבלנו בהר סיני, כל התשובות שלו, obviamente embasado na Torá que recebemos no Monte Sinai. האדם לא היה לעולם נהנה מהטוב האלוקי, Nenhuma criatura, o ser humano, não teria a capacidade de usufruir e de ter prazer, não conseguiria usufruir do bem do próximo mundo, senão אם היה מקבל אותו בחינם. se ele não se esforçasse por isso. Se ele recebe o bem de graça, ele recebe, toma aí R$ 1.000, toma 10.000, toma logo 100.000, toma logo 1.000.000. Fala, mas calma aí, o que que você está me dando dinheiro? O que que você está me dando comida? O que que você está me dando casa, moradia? O que que eu mereço? Eu sou da sua família? Não. Eu sou, sabe, eu te prestei algum trabalho? Nenhum. Eu fiz algum serviço? Não. Eu te vendi algum produto? Nada. Então por que que você está me dando dinheiro? Mas se você não te der dinheiro, como é que você vai viver? Então, existe uma incompatibilidade. E se a pessoa não se esforçar, ela não se abdicar, ela não tiver o livre-arbítrio de optar entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, optar pelo bem, ela não consegue se conectar com Deus, que é a única conexão verdadeira através do amor, que o amor é o quê? A pessoa fazer pelo outro mesmo que o outro faça sofrer. A alusão a isso é o filho. Como é que a pessoa ama o neném quando nasce? Calma aí, o neném não me deixa dormir à noite, certo? Causa todo tipo de distúrbio, conturbação e toda hora chora, tem que trocar ele, atrapalha trabalhar e um monte de problema. Calma aí. Por que que todo mundo ama o neném? Do modo físico da coisa, do modo lógico da coisa, aqui um agente aqui perturbador, vamos dar um fim nisso, né? Deus nos livre. Mas pensando aqui só através da lógica. E é por isso que Deus criou os animais já nascendo e o filhote já andando. Porque é assim que os animais vivem. Eles não têm esse discernimento. A crueldade faz parte da natureza. Que nem é chamado de crueldade, na verdade. Os 9 meses que a mãe carregou o neném na barriga, que passou enjoo, teve vontade de comer pudim de morango, essa coisa que nem existe. A mulher teve vontade de comer
O marido teve que dar um jeito de conseguir para a criança não nascer com a cara daquilo. E todo tipo de dificuldades, e ter que fazer o pré-natal, e comer coisas específicas, e tomar suplemento alimentar, e enjoo, não pode trabalhar, e a barriga tá pesada, e tá difícil, dificuldade, dificuldade, dificuldade. O parto ainda é difícil, de contração, contração, contração. Nasceu. Depois de todo o sofrimento, o nenenzinho nasceu. E dali continua. Ele tem que alimentar, ele tem que trocar, ele tem que comprar fralda, tem que tá com frio, tem que botar roupinha, tem que comprar todo tipo de coisa, ter todo o cuidado do mundo com aquela coisa mais preciosa. Qualquer sorriso do neném, qualquer letrinha que ele começa a falar, é uma festa, é uma coisa maravilhosa. O primeiro cocô que o neném faz, o pessoal solta fogos, dá mortal para trás, porque até lá tá com dor de barriga, tá com cólica, o que que vai fazer? Tá saudável, não tá? A dificuldade é a mesma coisa, a pessoa se dedica pelo seu trabalho, pela sua empresa. Ele cresceu aquela empresa do nada. Ele fez aquela empresa prestar um serviço maravilhoso e outros estão ali, sabe, consumindo aquilo e agradecendo. E sabe, cada vez mais pessoas estão chegando. E você está contratando gente, sabotando outras pessoas ali para fazer as engrenagens girarem e poder atender cada vez um público maior. Você se dedicou por aquilo, você investiu seu tempo naquilo. Você gosta da sua empresa. Tá, mas a empresa está dando prejuízo. Não, não vou largar ela. Eu vou me aconselhar, eu vou ver como é que faz a coisa dar certo, eu vou continuar me dedicando, eu vou fazer o negócio dar certo. Então a pessoa vai mesmo trabalhar no prejuízo só para conseguir virar aquilo ali, porque ela se dedicou àquilo, é um filho dela. Mas é trabalho, como é que você gosta disso? Eu me dediquei a isso, eu me sacrifiquei por isso. Então aqui a ideia se atribui igual. Eu me dediquei pela Torá, eu fiz de tudo para fazer ela acontecer. Ah, mas eu fui demitido porque eu não aceitei que o pessoal roube no trabalho. Descobri que elas estão roubando, estão me obrigando a roubar também. Não vou trabalhar num lugar desse, se sacrificou por aquilo. Você rezou para Deus, você, sabe, chorou por aquilo. E tá difícil para você, tá morando às vezes num local onde idolatria acontece, onde tem pessoas desalinhadas e aquilo te machuca, e você sofre por aquilo, você reza para Deus, você se esforça para estar num lugar de pessoas justas. E esse sofrimento é o que dá prazer a Deus. Existe uma alusão que um grande Rav de Bnei Brak fez o Brit Milá de um amigo religioso, um amigo judeu daqui da região que eu moro. Eu fui conversando um Shabbat com ele no caminho e a gente conversou sobre assuntos parecidos com esse. E ele falou, ele me exemplificou o seguinte: o Rav de Straimel, tipo Hassid, né? Aquela imagem do judeu ultra-ortodoxo de Bnei Brak. Ele falou comigo, ele me deu um exemplo, falou: existe o rei tem um servo, tem dois servos. Então ali os dois servos lutando para fazer a vontade do rei. Tem um jardineiro e um gerente da casa. E o gerente da casa tem para colocar ordem para que o jardim esteja bem podado. E o jardineiro ali botou um planejamento diferente sobre o jardim. Então esse está lutando com esse para saber como é que vai fazer melhor a vontade de Deus. Como assim? Os dois estão fazendo algo tão elevado? Então, os dois estarem lutando. Eu aqui meio que modifiquei um pouco a história porque eu não estou lembrado exatamente. O Rav chegou e deu esse exemplo e trouxe um outro falando a má inclinação, que é um dos servos de Deus, que Deus colocou dentro da gente, e a gente, no nosso ímpeto, nossa vontade de servir o rei, é um lutando com o outro. Eu quero servir o rei, mas a má inclinação falou: não, você vai. Toma aqui prazeres desse mundo que você vai ficar aqui. Eu não vou te deixar servir o rei. Não, mas eu quero. Não, mas você não vai, não, mas eu quero. Começa aquela luta e o rei só assistindo ali de camarote, aquela luta de boxe rolando ali violenta e o rei só gostando, curtindo e tendo prazer de como seu servo luta para fazer a vontade de Deus, do seu modo melhor que ele pode fazer. Então esses somos nós aqui no final das contas dando prazer para Deus dentro da dificuldade desse mundo, e toda essa dificuldade em prol de fazer a vontade de Deus é o que nos dá conexão verdadeira com o divino. É para isso que a gente está aqui. Para quem curte só prazer, só que tudo dê certo. Ah, cadê o judaísmo para eu ter bênçãos? Quero bênção, quero segular, quero abrir os caminhos da vida. É óbvio que também tem. Porque quando se conecta com Deus, se conecta com a fonte das bênçãos. E o afastamento de Deus é justo o oposto, é o afastamento das bênçãos. Em vez da alegria, é a tristeza. Em vez da paciência, é a impaciência, é o estresse, é a ansiedade. Ao invés do amor, é o ódio. Tudo que é o oposto à bênção, tudo que é o oposto a Deus, são maldições, são coisas ruins.
mas também vão ter os testes desse mundo, porque aqui não é onde vai acontecer o bem maior. Então, com essa mensagem, vamos terminando essa parte da grande palestra do Rav Yosef Mizrahi de ciência e Torá. Ainda temos muito o que alcançar. Passaram 20 minutos e 30 segundos do vídeo original do Rav, e aqui já se tornou mais de 1h30 do nosso vídeo. Para vocês que querem que essa série continue, deixa aqui embaixo nos comentários o que mais acendeu a vocês, alguma pergunta, certo? Algum comentário, algo construtivo que os senhores podem colocar aqui embaixo. Clique aqui embaixo e façam parte do nosso grupo aberto do WhatsApp. Apoie o nosso projeto, clique aqui embaixo no nosso grupo fechado, nossa plataforma de estudos Sabedoria da Torá Evo, o caminho para a sua evolução. Lá você vai ter todos os vídeos, tanto exclusivos quanto abertos, de modo organizado e sem nenhuma propaganda, sem anúncio, nada de recomendações estranhas do YouTube. Lá você vai, de modo organizado, estruturado, poder estudar e participar da nossa comunidade VIP, do grupo do WhatsApp VIP, onde lá você vai poder estar conversando e expondo também seus argumentos num grupo muito saudável do Sabedoria da Torá. Tudo de bom e nos vemos no próximo estudo.